Olá, amores! Bora para o nosso vídeo da corujinha. Uma das coisas que eu não mostrei ontem que eu uso é a meia pérola preta. Eu acho que essa aqui é a número 6, não tenho certeza, tá? Ou a número 4. E aí eu faço o olhinho que a gente cola depois, né? Da corujinha pronta, assim, ó. 16 pontos altos dentro de um anel mágico, preso, passo o fio para trás. Tá? Como eu sou canhota, o anel mágico ele não esconde a linha. Eu tenho sempre que arrematar. Então eu aproveito essa deixa para unir o fio que eu passo para trás com o fio do meio do anel mágico para fazer o nozinho, tá? Tá aqui na pontinha aqui, ó. E aí vai ser colado, que eu uso cola de silicone, né? Você pode costurar também se você quiser, daí você, quando terminar, deixa um tanto de fio, mais ou menos uns 35 centímetros, pra tá costurando, tá? Mas eu acho mais prático colar. Belezinha? Então, roda a vinheta aí e bora aprender a fazer essa corujinha lindinha, que não é igual a corujinha que tá na capa do vídeo, né? Que eles chamam de thumbnail. Para o dia dos professores ou para você dar de presente, para, enfim, né? Eu vou mostrar como eu faço e você vai fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Belezinha? Roda a vinheta aí e bora! Então, amores, estou aqui com o meu fio branco, tá? Eu vou, como eu sou canhota, ó, dar uma laçada aqui. E aí eu vou começar a fazer os meus pontos, vou fazer 16 pontos altos aqui dentro, tá? E vou mostrar pra vocês como é que eu amarro atrás. Depois já vou colar a baguinha do olho e deixar ali separadinho, né? Porque essa parte faz parte da finalização da nossa corujinha. E assim, se você não tem o fio branco, dá pra fazer com um fio de outra cor, tá? Não precisa ser necessariamente o olhinho dela ser branquinho, off-white, enfim. Como eu falei no último vídeo do material pra fazer as corujinhas, né? Eu já fiz coruja com olho amarelo, fica lindo, tá? Tem o cabelo meu aqui agarrado, gente, que é isso. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí você faz com o que você tem, tá? E vai ficar lindo da mesma forma. Depois você vai aprimorando. É sempre assim, a gente começa com o que a gente tem e depois a gente vai aprimorando, vai fazendo do nosso jeito, enfim. Ó, 16 pontos, aí eu puxo o meu fio. Como eu sou canhota, o fio sempre fica, né? Puxo bastante, mas cuidado para não arrebentar a linha. Aí eu vou fechar aqui, ó, no primeiro ponto com um ponto baixíssimo e vou passar essa linha para trás, tá? Deixar um espacinho para poder fazer o nó de tecelão, ó, mais ou menos assim. E puxa o fio, pega aqui, ó, no próximo Vzinho, introduz a tua agulha e pega aqui o fio e passa para trás, tá? Pronto. Aí agora aqui ficamos com os dois fios para a parte de trás e aí a gente faz o nozinho para depois estar cortando, né? Porque essa parte vai ficar onde fica colado, então não tem problema. Eu dou uma puxadinha a mais para ele não ficar com nenhuma pontinha, para ficar mais redondinho, tá? Mas como eu falei antes no vídeo anterior, você pode estar bordando até, né? O olhinho. Tem gente que faz o olhinho bordado com a linha preta. E fica maravilhoso também, tá?
Essa é a parte linda do artesanato, né? Do feito à mão. Que você pode fazer de várias formas e vai ficar lindo. Coloco meu arremate lá. Tá prontinho aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. E aí eu venho com a cola de silicone frio. Eu coloco um pinguinho no meio. Seguro aqui as duas pontinhas, que eu sou bem desastrada. E aí, ela não seca com tanta rapidez, tá, gente? Então, por isso que eu posso fazer devagar. Ó, coloco a minha pérola, meia pérola, ajeito devagar, pra ficar no meio direitinho. Onde ficou ali, ó, que dá pra ver um pouquinho de cola de silicone, não vai aparecer, fica transparente, tá? Então, é assim que faz o olhinho. Aí, agora eu vou deixar o olhinho aqui, com o outro olhinho aqui, descansando. E aí, vou já colocar esta linha aqui, né, certinha, porque eu fui lá e novelei tudo de novo, que tava uma bagunça, esses fio 4. Eu costumo tirar, assim, uma tarde pra fazer só olhinhos, tá? Depois eles ficam prontos, e aí é só finalizar a corujinha. Bom, vamos lá. Eu vou usar essa linha aqui, que é da Amigurumi Mercerizado, tá? Ela é num tom de lilás, tipo, roxo, tipo beterraba, mas não chega a ser um beterraba. Vou dar um nó mágico, anel mágico, né? E dentro desse anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos, tá? Ó, nem muito apertado e nem muito frouxo, belezinha? Na próxima carreira, eu vou fazer 6 aumentos, 2 pontos baixos em cima de cada ponto de base. Então, vocês façam as 2 carreiras aí e a gente volta mostrando, né, como é que ficou essas 2 carreiras. Na primeira, você terminou os 6 pontos, já puxa aqui, ó, pra ficar bem certinho, redondinho. Depois faz 6 aumentos, ficando total de 12 pontos baixos. Já volto. Amores, ó, já fiz meus 12 pontos baixos, tá? Meus 12 aumentos, meus 6 aumentos, formando 12 pontos baixos. E a linha que fica no anel mágico, eu já vou escondendo, tá? Agora, a partir de agora, eu vou usar o contador de carreiras. Se você não tiver, você vai pegar uma linha de cor diferente e vai passar bem aqui, ó, no meio, tá? Bem aqui no meinho, pra trás e pra frente, pra saber aonde terminou e aonde inicia a nova carreira, tá? Belezinha? Então, agora, nós vamos fazer um total de 18 pontos, fazendo um ponto baixo no primeiro ponto e no próximo um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo e um aumento. Isso vai ser feito 6 vezes, beleza? Vou fazer aqui o primeiro com vocês, já escondendo aqui meu ponto. Ó, eu pego, faço o primeiro ponto. Como eu vou usar o contador de carreiras, eu coloco ele sempre no último ponto da carreira, tá? Coloco no ponto da carreira que eu terminei. Um ponto baixo e no próximo um aumento. 2 pontos. Vamos ter diminuições também, tá? No final da corujinha, mas ela é bem rápida de fazer. 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos, fazendo um aumento. E aí, você vai terminar com um total de 18 pontos, tá? Eu já vou deixar aqui na tela, mais ou menos aqui, eu acho, escrito, tá? Para vocês não se perderem e para quem quiser anotar a receita no caderno como eu faço, poder anotar também. No começo parece difícil, se vocês acharem que o jeito que eu faço é mais difícil, vão lá no canal da Tubi, eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo, tá? Para vocês aprenderem tanto a corujinha quanto o amigurumi do zero, tá? Para quem nunca fez e quer estar fazendo. E ela tem várias peças maravilhosas, tá? Ela tem o bento e o caroteno, gente, que é um coelho e a cenoura. Eu já fiz, tá? Vários, ela tem PDF gratuitamente, né? Não sei se tá gratuito ainda, mas eu peguei gratuito em PDF colorido.
a receita e é maravilhoso. Eu fiz para uma sobrinha minha que mora na Itália. Ó, termina com um aumento. E aí, essa parte aqui, como vai ficar pra dentro, não tem problema. Aqui a parte de trás, ó, ficou esse... Não tem problema ficar isso aqui, tá? Porque por fora não aparece. Aí, eu faço o primeiro ponto e no anterior eu coloco o meu contador de carreira pra não me perder. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento, tá? Totalizando 24 pontos nessa carreira. E ela vai ficando redondinha assim, ó. Daqui a pouco eu já volto pra mostrar pra vocês no final da carreira, pra gente fechar junto e iniciar a próxima. Bom, meus amores, já fiz aqui os meus 24 pontos, tá? 2 pontos baixos e um aumento, 6 vezes. Se você tem dúvida, conta, tá? Depois que você pegar a prática, não precisa mais contar, porque a gente acostuma, né? Fiz o primeiro ponto da próxima carreira, vou colocar meu contador aqui. E agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, totalizando 30 pontos baixos na carreira, tá? Vamos fazer isso por 6 vezes para conseguir os 30 pontos baixos, belezinha? Então, você faz, primeiro já tá feito, ó, segundo, o terceiro e o aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, belezinha? Aí, a gente volta rapidinho, já terminando aqui, começando a próxima carreira. Bom, meus amores, já fiz aqui os meus 30 pontos baixos, tá? Sendo 3 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, 6 vezes, já coloquei o contador de carreira aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos subir 7 carreiras com 30 pontos baixos. O que eu costumo fazer? Até fiz aqui na folha da receita, ó, estão vendo os risquinhos ali do lado? Eu costumo pegar um lápis ou uma caneta e ir anotando assim, ó, nas beiradinhas, qual carreira eu tô para não fazer carreira a mais ou a menos, tá? Então, esse é o método que eu criei. Se tu quiseres fazer a conta de 30 vezes 7, né, para poder fazer e não colocar o contador, beleza também. Só que como aqui tem a possibilidade de alguém me parar e eu me perder, então eu uso o contador e vou marcando as carreiras que eu já fiz para não me perder. 7 carreiras com 30 pontos baixos. Vou fazer as minhas 7 aqui e volto com vocês assim que eu terminar. Então, meus amores, já terminei aqui, tá? As minhas 7 carreiras de 30 pontos baixos cada uma, totalizando 150 pontos, tá? Tô com um marcador de carreira aqui, ó, vai ficando um chapéuzinho. Isso aqui, na verdade, é base para vários amigurumis, tá? De pequeno porte. Agora, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição, ficando no total com 27 pontos. Isso vai ser feito 3 vezes, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês, ó. Eu já fiz o meu primeiro ponto, um segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Agora, Val, como é que eu faço uma diminuição, né, fazendo amigurumis? Tá vendo que tem o Vzinho, né, nos pontos que estão na frente. Você vai laçar por dentro da primeira, da argolinha de fora, tá, desse Vzinho, ó. Vai passar por ela e você vai torcer a agulha e vai no próximo ponto e vai fazer a mesma coisa, ficando assim, ó. Tá dando pra visualizar bem? Ó. Vai pegar só na argolinha de fora. E agora você puxa, passa pelas 2 argolinhas e depois puxa a linha de novo e fecha nas outras 2 argolinhas. Assim você fez uma diminuição, tá? Vamos de novo, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Vou fazer bem de pertinho para vocês terem bem a visão certinha de como é que é, tá? Ó, tá ali o Vzinho e Vzinho. Eu pego a alcinha e enfio a agulha no meio, para pegar só a alcinha de fora. Torço aqui a minha agulha para ela passar no próximo também da mesma forma, tá? Assim ela vai pegar só as duas alcinhas da frente, as alcinhas de fora do teu bonequinho, né? Do teu bichinho de amigurumi. Laça a linha, passa por dentro dessas duas alcinhas, vai ficar com duas na agulha. Laça novamente e passa por dentro dessas duas, e assim você obtém uma diminuição, tá? Que a gente chama de diminuição no ponto baixo. Que eu vou fazer com vocês o restante. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho que tirar meu marcador porque ele tá no último ponto e eu vou precisar desse ponto para fazer a minha última diminuição desta carreira. Pego no meio do Vzinho, do ponto da frente, ó, no meio do próximo, laço a linha, passo pelos dois, laço a linha e passo por dois. Assim eu fiz a minha diminuição, tá? E aí aqui eu já fiz o próximo ponto da próxima carreira, vou colocar aqui no último ponto onde eu fiz a minha diminuição e a carreira está concluída. Se tiver dúvida, tá? Conta quantos pontos tem aqui, ó, ao redor de tudo. Tem que ter 27 pontos, tá, meus amores? Aí agora você vai fazer o seguinte, 3 vezes também você vai fazer a mesma sequência, só que 7 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 24 pontos. Eu vou fazer os meus aqui e já volto no finalzinho para começar a próxima carreira com vocês, que é a última carreira, tá? Voltei, meus amores, vou fazer a última diminuição da minha carreira, que são 7 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 24 pontos baixos por toda a nossa carreira, ó. E agora, vamos fazer a última carreira da nossa corujinha. A última carreira da nossa corujinha consiste em você fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 18 pontos pela carreira inteira. Então, você vai fazer isso 6 vezes, beleza? Depois que você terminar e totalizar 18 pontos, você vai fazer 2 pontos baixíssimos, tá? Para ficar com um acabamento melhor. E aí você vai deixar um fio longo, tá? Para fazer o quê? A nossa correntinha, porque como eu falei no vídeo anterior, eu não uso a correntinha que vem na argola, eu faço ela de crochê e arremato ela muito bem para não soltar, né? Para não perder com facilidade o chaveirinho. Acho que eu vou falando e vou fazendo com vocês. Então, eu deixo um fio mais longo, né? Para poder estar fazendo a correntinha, que é 20 elos, né? 20 pontos na correntinha inteira. E tem que ter mais o espacinho para poder arrematar, né? E fechar, às vezes bota um pinguinho de cola se tu não te sentir tão confiante que vai segurar. Cada uma tem o seu jeitinho de fazer, tá? A Tubi, por exemplo, os olhinhos da corujinha dela, ela faz com... eu acho que é TNT. Não, não é TNT, feltro. Eu acho que é com feltro que ela faz. Eu faço os meus com própria linha de crochê, tá? Própria linha de amigurumi. Eu me senti mais à vontade de fazer assim do que recortar os olhinhos no feltro. Mas aí vai de cada uma, tá? Se você quiser fazer, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Vai lá no canal dela, que tem vários amigurumis, inclusive a série Amigurumi do Zero. E você pode estar fazendo, né? De acordo com o que ela faz. Ó, terminei minha carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, para ter
uma finalização melhor para costura. Agora aqui, ó, eu vou deixar mais ou menos o que? Uns 40 centímetros de linha, para mais um pouquinho, uns 45. Que eu acho que é sempre bom sobrar do que faltar, né? Então, eu vou puxar para fora, ó, puxei para fora o fio e ela ficou assim, ó, parece uma frutinha, né? Que ela ficou meio bicudinha aqui embaixo, ó. E aí, agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fechar ela, tá? Como é que a gente vai fechar ela? Você pode fechar tanto com a linha, botar primeiro, né? Vou colocar o enchimento, porque a corujinha, eu vou fazer com enchimento de arremate de linha, tá, gente? A corujinha dá pra gente fazer, colocar o enchimento antes, não é igual ao cogumelo amanita, que a parte de cima você tem que ir costurando na parte de baixo e deixar uns 2, 3 centímetros para depois colocar o enchimento no final, tá? Então, dá pra colocar. Não vou pôr muito para ela não ficar tão estufada, tá? Que ela é bonitinha, assim, mais com movimento, não tão redondinha, ó. Aí aqui você pode estar usando tanto a agulha de crochê quanto a agulha de tapeceiro para estar fechando aqui em cima, tá? Eu uso qualquer uma. Eu pego aqui, ó, no penúltimo ponto, pelo elo de dentro, tá? Agora é sempre pelo elo de dentro, ó. E do outro lado pelo elo de dentro da mesma forma e passo, tá? Só que aqui eu vou virar porque eu sou canhota, né? Ó, pego os dois elos de um lado e do outro, sempre o de dentro, tá? A parte do Vzinho que fica pra dentro. E faz um ponto baixíssimo, ó. Essa seria a parte da costura que você vai fazer com a agulha de tapeceiro, se você quiser. Eu faço já com a agulha de crochê. Por quê? Porque depois eu tenho que voltar, gente. A gente tem que voltar até o meio para fazer a correntinha. Então, é mais prático para mim tá fazendo dessa forma, tá? Ó, eu vou fechando ela aqui, pegando os elos do Vzinho que ficam pela parte de dentro e fazendo um pontinho baixo, tá? Ó, peguei e fiz. O que que eu posso fazer agora? Pegar a minha agulha de tapeceiro e passar direto pro meio, para não gastar tanta linha e tanto tempo. Então, eu coloco a linha na agulha e aí eu vou estar, ó, eu vou introduzir aqui em qualquer ponto mais próximo, tá? Ó, e vou lá pro meio da minha coruja, ó, mais ou menos, né, no meio. Precisa ser bem certinho. E quando é com arremate, com fibra também, tá? Tentar não puxar o arremate pra fora, porque isso acontece direto, tá? Ó, tá vendo ali que puxou o arremate pra fora, branquinho? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai assentar, pega a bundinha da agulha e coloca ele pra dentro de volta. Aí, agora, eu largo a minha agulha. Eu vou precisar dela só daqui a pouco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma correntinha aqui. Pra quê, Val? Pra colocar a minha argola, tá? Então, eu puxo pro outro lado, ó. E faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu normalmente costumo fazer de 15 a 20, tá? Uma correntinha com 15 a 20 elos. Passei por dentro aqui pra prender e agora eu vou passar por dentro novamente. E vou puxar, tá? Ó, aperta um pouquinho, pega a agulha de tapeceiro, ou da sua preferência,
E você vai introduzir novamente para poder fazer os nozinhos para ficar seguro que isso aqui não vai desprender tão fácil, tá? A não ser que a pessoa puxe com muita força, daí desprende mesmo, gente. Aí não há santo que dê conta, né? Vou fazer um nozinho bem discreto aqui do lado. E nessa corujinha, vocês viram que eu não coloquei a palavrinha, né? Porque essa aqui é a básico do básico. Porque tem gente que vai dizer, ah, Val, eu não tenho a palavrinha para colocar. Não precisa ter. Fiz um nozinho e eu vou começar a passar no meio dos pontos, ó. Aqui, ó. A linha restante, né? Ó, viu que aqui saiu um dos arremates? Isso acontece, porque eu passei bem no meio dele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar este arremate de dentro da minha corujinha, para não ficar nada para fora, nada atrapalhando, tá? Ele até grudou aqui, ó. Pronto. Volta no mesmo ponto onde você entrou, ou saiu, você vai entrar. Ó, sai lá do outro lado. Você faz isso assim umas 3, 4, 5 vezes, depende do tamanho de fio que ficou. Ó, pega outro lado da coruja e sai lá do outro lado. Eu acho que pra mim já tá bom, tá? Sobrou só esse tantinho de fio aqui, ó. Então, eu vou estar arrematando. Boto lá no arremate. E agora eu vou colocar já, como a gente vai pra parte das aplicações, eu vou colocar a minha argolinha, tá? Vou usar uma argola menor nessa corujinha, tá? A gente abre aqui, como se fosse colocar uma chave, né? Ó. Coloca o dedo aqui no meio, a unha, né? Abre e passa aqui, ó. Aí, pronto. Ó, passei, ela vai ficar assim, ó. Como eu não tenho pedaço, eu até tenho pedaços de arremates grandes, mas não dessa cor, pedaços, sobrinhas de linha, né? Eu vou estar cortando desse lilás mais clarinho, tá? Pra fazer o que, Val? Pra fazer as franjinhas da minha coruja, tá? Ó, mais ou menos assim. Eu vou cortar 4 partezinhas, porque eu vou colocar 2 de cada lado. Precisa ser bem do mesmo tamanho, porque depois a gente vai ter que acertar ali, tá? Ó, 3, 4. Aí fica 2 de cada lado. O que que a gente faz agora? 2 de cada lado. Você vai ver o meinho dela. Você vai vir aqui, ó, bem na beiradinha da coruja, e você vai passar com a agulha de crochê, ó. Puxa daqui, puxa os 2 fios pro outro lado, e aí você passa por dentro, esses 4 fios por dentro aqui, ó, nessa parte, tá? Ó. Viu que eu passei aqui? Dá pra ver certinho? Aí você só puxa assim, ó, dá uma apertadinha pra não soltar. E do outro lado você faz da mesma forma. Passa aqui, ó. Pega mais ou menos no meinho, tá? Porque depois vai ser cortado as pontinhas, então não tem problema. Passa pro lado de trás. Deixa um tanto pra conseguir passar esses 4 fios por dentro, aqui desse elo. Ó. Passa os 4 fios pra cá, tem um que ficou menorzinho. Mas ele vai passar pro lado de dentro também. Os 4 tem que passar aqui por dentro, pra eu poder puxar. Vem, meu filho.
Aqui é vida real, gente. Não tem esse negócio de tudo perfeito é só Deus. Puxei bem, dei uma apertadinha. Agora eu vou vir fazendo o quê? Cortando, mais ou menos no tamanho de 1,5 cm a 2 centímetros. Porque esse aqui vai ser aqui é no olhômetro, tá? A franjinha da nossa coruja, tá? Aí, se você quiser, você pode desfiar, né, o fiozinho. Eu não vou fazer isso agora, mas se você quiser, você pode estar desfiando. Então, ela fica assim, ó. Tá? Fica bem bonitinho quando você faz tom sobre tom. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus olhinhos com a cola de silicone frio e vou estar colando eles, porque eu gosto de fazer... Não, agulha de tapeceira eu vou precisar para fazer o biquinho. Eu vou estar colando eles no meio da corujinha, tá? Ela vai ficar com os olhão. Coruja zoiuda, gente. Mas é assim mesmo. Esse é o estilo dessa corujinha, né? Não é o estilo da outra corujinha que tá na capa do vídeo. A outra, ela é um amigurumi, ela não é um chaveiro. Na verdade, eu faço ela para colocar em árvores, né? Normalmente. Ó, eu vou ver mais ou menos onde ele vai ficar aqui para encostar, para não ficar torto. Já vou pegar o outro, porque os olhinhos você tem que segurar quando é cola de silicone frio, um tantinho a mais do que você segura a cola de silicone, de cola quente, tá? Vou ver bem aqui, ó, vai ficar bem juntinho e vou segurar, tá? Não precisa pressionar muito, só o suficiente para ela aderir, ó, para não ficar solto, né? Às vezes vem uns fiozinhos na mão da gente, normal. Vou virar ela pra mim pra poder fazer melhor. Aí eu seguro ela um pouquinho pra ela aderir na linha roxa e na linha branca, tá? Pra ficar bem coladinha. E como o narizinho, o biquinho dela é costurado e passa pela parte branca, isso é bom porque dá uma segurada também, tá? Quem quiser pode estar costurando os olhinhos da sua coruja, tá? Também dá, também fica legal. Ó. Que zoiuda, né? Essa é a coruja representante do povo zoião. Eita, povo invejoso da porra. Povo zoiudo. Eu não tenho muito a metragem do nariz, eu não tenho muito que passar para vocês, porque eu corto às vezes um fio maior, daí sobra e eu uso para outra coruja, às vezes eu corto um fio menor, tá? Eu uso a linha Cleia, mas se você tiver a linha amigurumi e quiser abrir ela e usar um fiozinho só também dá. Dobra, passa pelo a agulha de tapeceiro, ficando isso aqui na ponta, pra facilitar, né, que a gente vai fazer aqui, ó. Vai passar na parte branca primeiro, tá? Ó, pega aqui atrás dos vezinhos. E é bom fazer enquanto a cola ainda está molhada. Isso é uma diquinha de ouro também, tá? Porque daí não fica duro. Que eu já fiz e ficou duro. Foi horrível para fazer esse nariz com a cola já seca, né? Ó, passei, agora eu vou vir aqui na linha roxa e agora eu vou fazer de baixo para cima, tá? E eu vou fazer um triângulo invertido e eu vou preencher todo esse triângulo, ó, com o meu fio laranja, finalizando a parte de cima depois, que agora vai ficar bem estranho, né? Vai ficar meio que desordenado, ó. Ela fica assim, ó. Estão vendo? E eu vou preencher esse triângulo aqui com a minha linha laranja
que eu escolhi para fazer o biquinho. Você pode estar fazendo biquinho amarelinho, tá? Da cor que você quiser, não tem regra, gente. Crochê não tem regra e não tem dono, tá? Então, se você quiser fazer de uma outra forma, enfim, né? Fica ao seu critério. Ó, a cola já tá secando. E aí, ela, pra tirar a agulha, fica um pouco mais difícil. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu peguei? Eu peguei no fio que tava por fora, é por isso, gente, não pode. Vou dar um pausezinho pra arrumar isso aqui e volto. Que eu peguei pela argolinha que já tava aqui, ó, pelo fiozinho que já tava aqui. Já volto. Pronto, arrumei ali o fiozinho que eu tinha pego. Agora, eu botei a linha bem na lateral aqui, ó, na beiradinha, pra gente fazer mais algumas voltas aqui, ó. Agora, na horizontal da coruja, pra poder fazer o biquinho certinho, tá? Então, eu vou passar a minha linha, a minha agulha aqui por dentro. E eu vou sair lá do outro lado, aonde está a minha linha, para poder fazer o acabamento da coruja. Deixa eu pegar aqui. E eu volto mostrando para vocês como é que ficou o acabamento dela. Lembrando que também dá para fazer os cílios, tá? Já volto com o acabamento dela. Amores, já finalizei aqui o biquinho da nossa coruja, tá? Minha gata Aparecida, não, é a gata da minha filha. E aí, passei por dentro da coruja, como a gente fez a correntinha para colocar a argolinha. E a gente vai fazer o arremate dela da mesma forma. Como é um chaveiro para adulto, né? Não tem tanta importância a gente se preocupar de... Ah, vai puxar o focinho, vai... Entendeu? Quando é criança, a gente se preocupa mais porque... Ainda mais criança pequena, né? Porque pode acontecer de ela puxar e sair e acabar acontecendo algum acidente, enfim. Mas quando é para adulto não tem essa preocupação. Aí eu passo algumas vezes por dentro aqui, ó, pelo meio dos pontos. E depois, como eu disse para vocês antes, né, ó, sobra linha. E aí eu vou usar para outra coruja, né, Kilby? Tu veio roubar a agulha da vovó? Tu é tenebrosa, ó. Sobrou esse tanto de linha que eu posso usar para estar fazendo outra corujinha. E agora eu vou ajeitar minha coruja, né, gente? Porque não basta só fazer ela. Como eu tô fazendo em tempo real aqui, eu nem esperei secar. O bom é esperar, às vezes, secar quando você não costura, né? Os olhinhos dela um pouquinho. E, ó. Olha que coisinha mais mimosinha, mais fofinha que ficou. Né, Kilby? Procurando minhas agulhas de cabo de bambu? É aquela ali que rouba minhas agulhas de cabo de bambu, tá? Essa tenebrosa ali, ó. Ó. Agora, eu vou fazer o quê? Como eu já tenho a etiqueta, né? Feito com amor, o que que eu vou fazer? Eu gosto de fazer isso normalmente com a linha da cor que eu estou trabalhando. Então, eu corto um pedaço da linha da cor da corujinha. Eu vou desfazer essa trama aqui, tá? Ó, vou pegando um fiozinho só. Às vezes dá ruim, tá, gente? Às vezes a gente vai fazer isso aqui e a linha acaba enrolando. Pronto, não enrolou. Graças a Deus. Agora vamos arrumar direitinho aqui pra poder colar a etiqueta ali. Eu passo um pinguinho de cola atrás da etiqueta bem no meio.
mas eu costumo costurar também para ter mais uma garantia de que ela não vai se soltar tão fácil, tá? Aí eu junto as duas pontinhas aqui. E passo por dentro da minha agulha de tapeceiro. Aí, primeiro, tá? Eu coloco bem no meinho aqui atrás da coruja. E aí, eu faço aquele esquema que eu fiz, né? Com o narizinho da coruja, com o biquinho dela. Ó, prendi, agora sim. Mas, Val, você não passa um pingo de cola? Sim, mas eu prendo uma das partes primeiro antes de fazer este trabalho de colocar a cola, tá? A gente centraliza ela aqui o máximo possível. Passa por dentro de um dos elos aqui, né? E faz a parte da costura. Ó. Fazendo uma vez só, já tá bom. A próxima você já pode entrar dentro da coruja aqui, ó. E ir pra parte de baixo. E é nesta hora que você pega a cola de silicone para estar passando, ó, a cola quente, enfim, o que você for usar, tá? Ó, puxou, endireita ela aqui, pega a cola. Gente, eu não sou acostumada a gravar videoaula não, tá? Então, vocês relevem qualquer coisa que vocês achassem meio estranho, porque eu não sou professora de crochê, eu faço crochê por terapia. Então, é diferente para mim estar fazendo esse tipo de trabalho, né? Aqui, ó, eu costumo pegar por trás, ó, já, na etiqueta. Quando eu passo a cola já no meio, né? Que fica mais fácil para eu fechar, mas esse aqui é o jeito que eu faço, tá? Aí, eu vou fazer uma costurinha aqui, fazendo um nozinho 2 vezes. E é o mesmo esquema das outras partes da nossa corujinha que a gente passou pra poder arrematar depois, né, o fio que sobra. Passa por dentro da coruja umas 3, 4, 5 vezes. Ó. Vou sair lá do outro lado. Aí tem que deixar secar, né, por um tempinho. Ajeito aqui, ó, que ficou meio tortinho. Dou uma ajeitadinha na etiqueta. E vou passar aqui algumas vezes, né? Pra ter mais segurança na minha costura. Lembrando novamente que esse é o jeito que eu faço a minha mini corujinha de chaveiro para o Dia dos Professores. Você não tem que achar que está certo ou errado, tá? Esse fio aqui, ele vai pro meus arremates. E Val, esse fio aqui que tu cortou aqui ficou enorme, aqui sobrando, vai tocar fora? O que que você vai fazer? Eu vou enrolar ele em 2 dedos e vou colocar no meu pote, que eu tenho um pote de linha colorida, até poderia ter um roxo, né, um lilás aqui, não sei, nem olhei, que são mais ou menos do mesmo tamanho, tá? As linhas que tem aqui dentro, que eu uso para fazer acabamento, expressões, enfim, nos meus amigurumis, ou até costura, tá? De etiquetas. Eu tenho um pote com fios multicoloridos, tem um pote com fios em tons de verde, tem um pote com os mescladinhos. Aí nesses potes tem fio de 50 centímetros, 30 centímetros, 40, enfim. Ficou assim, ó, nossa etiquetinha, tá? Nossa corujinha, essa aqui eu não vou... ai, desculpa, gente, bati com o pé no tripé, ó. Eu não vou desfiar, tá? Mas vocês podem estar desfiando. E agora, né, vamos do começo ao fim, então. Val, o que que você faz com esse fio laranja que sobrou? Guarda pra usar, pra fazer o próximo bico da próxima corujinha que você for fazer, tá?
Ó. Enrola. Deixa ele guardadinho para poder fazer a próxima corujinha. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, no outro vídeo eu trouxe o material, mas eu não trouxe os adesivos. Eu tenho hoje vários tipos de adesivos, tá? Tipo esse aqui, ó, crochê que abraça, tá? Ó, tudo comprado pela Shopee, tá? Tenho vários, eu tirei só alguns aqui para vocês verem. É feito à mão especialmente para você, esse quadradinho. Tenho, que eu comprei de um rolo com 1000 adesivos de produto artesanal, aí eu cortei de 3 em 3 para ficar mais fácil colocar na caixa de adesivos. E tenho um mimo para você, que normalmente quando eu faço as corujinhas, eu coloco um mimo para você. Eu não coloco obrigada pela sua compra, porque a pessoa vai comprar para dar de presente para os professores, correto? Então, o saquinho que eu vou estar utilizando, eu não sei se eu uso esse, eu tenho outro aqui. Que é um pouco menor. Pera aí, eu vou dar um pausezinho no vídeo e vou pegar ele aqui. Gente, voltei, tá? Como essa corujinha, ela é uma peça bem pequenininha, eu tenho esse saquinho Ziploc aqui, que ele é, deixa eu ver se 10 por 10 por 3, tá? Vem 100 unidades. E ele é menorzinho, porque esse aqui ele é maior, ele é um pouco maior, ele é 12 por 18 por 3, tá? Também é Ziploc, então eu vou usar esse menorzinho aqui que fica mais adequado. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar minha corujinha aqui, eu costumo colocar ela do outro lado, que daí a parte de fechar fica pro lado de trás dela, tá? Eu vou colocar um cartãozinho de cuidado, bem aqui na lateralzinha dela aqui, pra fechar certinho o pacotinho e não rasgar. Mas nesse cartãozinho de cuidado, eu vou colocar o meu contato, né? Deixa eu ver se eu acho uma caneta aqui. Eu não vou colocar o meu Instagram, eu vou colocar aqui o meu WhatsApp, tá? O DDD é 48, né? Eu vou colocar o meu número aqui. Porque se a pessoa que ganhou de presente, ela quiser entrar em contato comigo para estar encomendando alguma peça, ela tem o meu contato aqui. Gente, esse meu 5 ficou a treva. Mas vai assim mesmo. Eu dou uma sopradinha antes de pôr, tá? Ó. Coloco aqui bem certinho. Fecho, tá? Tiro aqui a travinha da cola pra fechar. Ó. Tento fechar o mais direitinho possível, tá? Sempre deixando cuidados com o seu crochê pra fora, porque daí aqui não aparece tanto pela parte da frente, ó. E aí aqui eu vou escolher um adesivo pra colocar. Esse aqui eu vou colocar um mimo pra você, tá? Como é pequenininho, esse quadrado aqui, ó, ele fica muito grande, então ele pode tapar muito a peça. E eu acho que esse aqui fica mais delicado. Aí eu coloco aqui, ó, um mimo pra você. Está pronta a nossa peça, nossa corujinha para o Dia dos Professores. Difícil, gente? Não é difícil, é a professora que é bagaceira, que não sabe dar aula, porque eu não sou professora, né? Eu sou médica, então não tem como. Ainda mais professora de crochê, gente. Eu faço crochê por terapia, então eu passei para vocês o jeito que eu faço, né? E dando dicas de como eu faço, mas vocês podem fazer da maneira que vocês se sentirem mais à vontade. Crochê é uma arte livre, não tem dono, não é patenteado. Então, dá pra fazer pela aula da 2B, enfim, né? Como vocês acharem melhor.
esse é o jeito que eu faço a minha corujinha e é assim que ela vai pra minha cliente, tá? Eu tenho várias cores ali, ó, de... Tô bem na frente, né? Pera aí que eu vou levantar o celular aqui um pouquinho pra vocês me verem, ó. Eu tenho aqui várias cores de amigurumi, que eu já deixei ali. E assim ficou a nossa corujinha, tá? Ela é assim mesmo, tá bem zolhuda. Atrás tem a etiqueta que eu coloquei ali, né? Cuidados com o crochê, o meu contato aqui embaixo. E fica simples e bonitinha, fofinha, kawaii. O que vocês acharam? Lembrando, vou deixar o canal da Tubi aqui na descrição e vou soltar esse vídeo. Ele tá sendo gravado na quarta-feira, mas eu vou soltar na sexta-feira. Eu vou programar ele pra sexta-feira. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário se vocês vão fazer, né? O que vocês acharam. Carinhoso, gentil, por gentileza, pra mim não ter que sentar o pé em ninguém, nem xingar a mãe de ninguém, tá? E porque eu não sou professora de, muito menos de crochê, né? E é o jeito que eu faço e super sai, tá? Fiz 455 corujas dessa no final da pandemia e saíram todas à pronta entrega. Então vale ver aí, né, na tua região, dar uma pesquisada se tu trabalha só com crochê ou se tu faz o crochê e trabalha fora, enfim, se tu faz amigurumi, se tu vai começar a fazer agora, se vale a pena pra ti estar fazendo ou não. Não sou eu que decido isso, né? Quem sou eu no jogo do bicho para decidir a vida de uma pessoa que está me assistindo no meu canal particular? Então, aí você vê se compensa fazer, se você gostou, né, desse estilo aqui. Se você quiser fazer da Tubi também, né, que é linda, tanto quanto, né, até mais do que a minha. Se você quer costurar os olhinhos, fazer o biquinho de outra cor, usar a correntinha que vem na argolinha e não tá fazendo ela de crochê, colocar aqui as penugem dela ou não, tá? A etiqueta ou não. E é isso, meus amores, tá? Às vezes eu até coloco cheirinho, nessa aqui eu não coloquei, mas eu costumo colocar a essência que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Um beijão, obrigada por ter me assistido, tá? Deixa aqui o teu like, se inscreve no canal, deixa um comentário carinhoso pra mim que eu vou adorar responder. E nos vemos no próximo vídeo que vai ser sobre um passeio na cidade, na City. Vou mostrar ali o centrinho da cidade para vocês. Não é uma cidade muito grande, tem 300 e poucos mil habitantes, mas é bem legal. Tem coisas bem legais para ver aqui. Um beijão, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!